Esse vídeo comprova que o Papa é o anticristo. Besta 666. O Papa Francisco conversa com os políticos do mundo, e dá as ordens. Macron foi ao Papa, e não o Papa foi a Macron. Isso prova que o Papa é o anticristo supremo. A besta 666. Macron recebeu ordens do Papa Francisco. Assim cai por terra que Emmanuel Macron seja a besta 666. Emmanuel Macron é um anticristo porque obedece à besta 666. Do mesmo modo que Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Putin e outros presidentes do mundo são adoradores da besta, porque fazem a sua vontade. Emmanuel Macron e a esposa dele foram recebidos no pátio de São Damaso por Sr. George Ganswen, prefeito da Casa Pontifícia. Mais tarde, no mais formal dos costumes, o presidente e sua comitiva seguiram para a sala onde o Papa Francisco os aguardava. Brigitte Macron, a esposa do presidente, caminhou, observando atentamente toda a decoração do Palácio Apostólico. Macron se encontrou com o Santo Padre quase 10 minutos depois do previsto. O Papa e o presidente se encontraram em particular por quase 1 hora. Os 57 minutos que Macron passou com o Papa Francisco se tornaram o tempo mais longo que o Santo Padre gastou com o líder de uma nação. Havia muitas questões na pauta, como o meio ambiente, um tópico que diz respeito a ambos, especialmente após a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, a situação das minorias religiosas no Oriente Médio, conflitos atuais como os da República Democrática do Congo ou da República Centro-Africana, e também, certamente, a crise migratória do Mediterrâneo, que está polarizando países como a Itália e a França. Após o encontro vieram as saudações. Em primeiro lugar, o presidente apresentou ao Papa a sua esposa, Brigitte Macron. Em seguida, ao ministro do Interior e ao ministro das Relações Exteriores, que é um bretão. Macron, em um tom descontraído, brincou com o Papa Francisco, dizendo que está cercado por bretões. O presidente francês convidou representantes de organizações que assistem os mais desfavorecidos para esse encontro. Por exemplo, o presidente da Caritas francesa, que entregou ao Santo Padre um relatório de atividades. Durante a troca de presentes, Macron entregou ao Papa Francisco uma cópia do trabalho de 1949 de Bernanos, Diário de um Padre Rural. O Papa ficou muito satisfeito. Por outro lado, o Santo Padre deu ao líder francês uma gravura de São Martinho de Tours, compartilhando sua capa com um homem pobre. Ele também deu os principais documentos de seu papado, incluindo sua exortação sobre a santidade, que o Papa explicou a Macron em francês. Após as fotos formais, o Papa Francisco deu o último presente, sua mensagem para o Dia Mundial da Paz. Embora a saudação fosse muito reservada e cerimonial, a despedida foi muito mais calorosa. Macron recebeu o pedido habitual do Papa. O presidente animado apertou as mãos do Santo Padre e se despediu com 2 beijos. O Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Motivado pelo encontro, Trump afirmou estar mais determinado do que nunca a buscar a paz. O presidente Trump chegou ao Vaticano por volta das 8h20 da manhã, acompanhado de sua mulher Melania e da filha Ivanka, e de uma comitiva de 10 pessoas. Recebido pelo prefeito da Casa Pontifícia, o presidente norte-americano seguiu para o encontro com o Papa Francisco no Palácio Apostólico. Depois dos cumprimentos e acolhida, os 2 líderes tiveram uma conversa particular que durou cerca de meia hora. O Papa cumprimentou os outros membros da comitiva. Melania, que é católica, pediu para Francisco abençoar o terço dela. Francisco presenteou Trump com uma carta para o Dia Mundial da Paz, com 3 documentos de seu pontificado, o Evangelho Gaudium, Laudato Si e Amoris Laetitia, e uma medalha representando o ramo de oliveira, o símbolo da paz. O Papa fez questão de mostrar e explicar o ramo de oliveira, reafirmando que o entregava para que ele fosse um instrumento de paz. O
O presidente americano disse a Francisco que não se esquecerá as palavras ditas por ele neste encontro. Em uma mensagem na internet, Trump afirmou que a visita foi honra única na vida e disse que depois do encontro com o Papa Francisco está mais determinado do que nunca a buscar a paz no mundo. Acompanhado do cardeal responsável pela Basílica de São Pedro, Ângelo Comastri, o presidente foi à Capela Sistina e à Basílica de São Pedro. Depois seguiu para o encontro com o presidente italiano, Sergio Mattarella. O terceiro encontro foi com o primeiro-ministro, Paolo Gentiloni, na residência do embaixador norte-americano. A capital italiana reforçou a segurança. Manifestantes contrários ao governo Trump protestaram perto da embaixada dos Estados Unidos, onde o presidente e sua comitiva ficaram hospedados. A esposa de Trump ainda visitou o Hospital do Vaticano, o Menino Jesus, onde esteve com algumas crianças que fazem tratamentos intensivos. Já a filha do presidente se encontrou com mulheres vítimas de abuso na sede da comunidade católica Santo Egídio. No final da tarde, o presidente seguiu para Bruxelas, onde participa amanhã de uma reunião da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vladimir Putin quebrou seu próprio recorde e chegou à Santa Sé com mais de 1 hora de atraso. A última vez que ele se encontrou com o Papa, ele o fez esperar 50 minutos. O prefeito da Casa Pontifícia recebeu-o no pátio de São Damaso. O bispo alemão acompanhou-o pelos corredores do Palácio Apostólico até o escritório do Papa. Depois de uma disputa cordial para ver quem entraria primeiro no escritório, a reunião começou. Este terceiro encontro entre eles durou quase 1 hora. Depois de cumprimentar a delegação que acompanhava Putin, os dois líderes trocaram presentes. O presidente russo apresentou ao Papa Francisco um filme sobre Michelangelo, Pecado, do cineasta Andrei Konchalovsky. Allora, uno dei nostri registi più famosi, che ha vissuto molto in Italia e ha un rapporto molto buono con l'Italia, ha fatto questo film. E poi mi ha chiesto di passare questo libro su questo film e poi io spero che lei abbia qualche minuto per vedere anche un po' di questo film. Ele também deu ao Papa um ícone de São Pedro e São Paulo. O Papa Francisco apresentou a Vladimir Putin vários presentes com o mesmo tema, a paz. Um deles é um medalhão comemorando o fim da Primeira Guerra Mundial e outro a sua mensagem anual para a paz. Esta é a mensagem de paz deste ano que assinei hoje para você. Ele também deu ao presidente suas exortações apostólicas sobre a santidade e sobre os jovens, bem como o documento que ele assinou em Abu Dhabi, sobre o diálogo com os muçulmanos. O presente final do Papa foi uma cópia de uma gravura do Vaticano feita pelo artista italiano do século XVIII, Giuseppe Vasi. No final da reunião, o Papa Francisco fez um gesto ao tradutor e deu-lhe um rosário antes de se despedir de Putin. Vladimir Putin não saiu imediatamente. Depois ele teve outra reunião com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, com duração de quase 30 minutos. Segundo o comunicado de imprensa emitido pelo Vaticano, Putin e o Papa Francisco falaram sobre a situação na Venezuela, na Ucrânia e na Síria. Quero expressar a satisfação sincera e alegre do Santo Padre, com quem pude falar imediatamente após a reunião com o presidente russo. É costume que as comunicações da Santa Sé digam que as conversas foram cordiais. Contudo, posso assegurar, depois de falar com o Santo Padre, que foi mesmo. Durante o encontro também foi discutida a situação dos católicos na Rússia e foi assinado um acordo entre o Hospital do Vaticano, Bambino Gesù, e os hospitais pediátricos russos. O Papa Francisco recebeu hoje a visita do presidente de Israel, Reuven Rivlin.
A comitiva com o presidente chegou por volta das 9h45 da manhã, com segurança reforçada nos arredores do Vaticano. O presidente foi recebido pelo prefeito da Casa Pontifícia, Georg Geising, que o levou para encontrar-se com o Papa. O encontro privado durou cerca de 40 minutos. Depois da conversa, a troca de presentes entre os chefes de Estado. Estava junto também a primeira-dama de Israel. Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, essa foi uma visita de cortesia para ajudar ao Papa a estar bem informado sobre a situação vivida no Oriente Médio, em particular o conflito com os palestinos. É a segunda vez que o presidente israelense se encontra com o Papa Francisco no Vaticano. A primeira visita foi em setembro de 2015, um período em que a Santa Sé tinha apenas aprovado o reconhecimento do Estado da Palestina. Naquele encontro, Francisco pediu a Rivlin de rever a relação direitos de israelenses e palestinos. Essa visita teve também como pano de fundo a declaração feita por bispos católicos da Terra Santa sobre a lei aprovada pelo Parlamento de Israel em julho deste ano, que define Israel como Estado-nação do povo judeu. Os bispos pedem que essa lei seja revogada porque contradiz os cânones humanísticos e democráticos encontrados na mesma legislação israelense e também as leis e convenções internacionais destinadas a proteger e promover os direitos humanos, o respeito pela diversidade e o fortalecimento da justiça e da igualdade e paz. Entre os principais pontos da lei, a afirmação de que Israel é um Estado exclusivamente judeu. A língua hebraica se torna o idioma oficial, enquanto o árabe passa a ser classificado como uma categoria especial. Os palestinos que permaneceram no país após a criação do Estado de Israel em 1948 constituem 20% da população, que é de cerca de 9 milhões de pessoas. No país ainda se tem a presença de cristãos, cerca de 2% da população. O Papa Francisco expressou nesta terça-feira ao presidente iraniano Hassan Rouhani sua esperança de paz no Oriente Médio. Os dois se reuniram por 40 minutos no Vaticano. Esta é a primeira visita de um chefe de Estado iraniano à Europa em 17 anos. A audiência papal havia sido marcada para meados de novembro, mas precisou ser adiada em razão dos atentados jihadistas em Paris. Rouhani, um clérigo xiita, é o segundo presidente do Irã a ser recebido por um pontífice. O Vaticano elogiou o tom mais moderado no país desde a eleição de Hassan Rouhani e saudou o acordo com as grandes potências sobre o programa nuclear. De acordo com um comunicado da Santa Sé, o Papa pediu que o Irã desempenhe um papel importante na promoção de soluções políticas que detenham a propagação do terrorismo e do tráfico de armas no Oriente Médio. Após a reunião, houve a tradicional troca de presentes. O presidente iraniano deu um tapete persa feito à mão e um livro com miniaturas dentro. Já Francisco deu o medalhão de São Martinho de Tours e a encíclica Laudato Si sobre a proteção do meio ambiente. Francisco recebeu na manhã de hoje no Vaticano o presidente da Turquia, Recep Erdogan. Em pauta, a paz no Oriente Médio. Erdogan chegou por volta das 8h30 da manhã com segurança reforçada, principalmente nos arredores do Vaticano. Perto do Castelo Sant'Angelo, um grupo protestava contra a política do presidente da Turquia. No Vaticano, Erdogan foi recebido pelo Papa Francisco em conversa reservada de quase 1 hora. Segundo a sala de imprensa do Vaticano, trataram de assuntos relacionados à política do país, as condições do pequeno número de católicos na Turquia e o direito à liberdade de culto, além da acolhida de refugiados de conflitos no Oriente Médio, como a Síria, em busca de abrigo na Turquia. O presidente já tinha manifestado gratidão ao Papa pelo apoio ao Estado neutro de Jerusalém, cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. No final do ano passado, o presidente dos Estados Unidos anunciou a transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, a reconhecendo como a capital de Israel. Desde então, a situação entre palestinos e israelenses voltou a ficar instável. A Turquia, de maioria muçulmana, defende que Jerusalém seja mantida como Estado neutro. Na troca de presentes, o Papa Francisco deu ao presidente turco
uma medalha de um anjo aproximando os hemisférios norte e sul, enquanto luta contra um dragão, e explicou que aquele era o anjo da paz a estrangular o demônio da guerra. Francisco, em 2014, visitou a Turquia e condenou a perseguição religiosa e incentivou o diálogo e a paz. Essa é a primeira vez em 59 anos que um líder turco, país de maioria muçulmana, visita o Vaticano. O presidente Erdogan foi acompanhado por uma delegação de 16 pessoas, incluindo sua esposa e uma de suas filhas. Erdogan visitou ainda o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, com quem falou sobre as relações diplomáticas entre Itália e Turquia. O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira no Vaticano o novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. A audiência particular foi longa e marcada pela cordialidade. Os dois líderes falaram sobre pobreza e a dívida que flagela aquele país sul-americano. Os argentinos, que se conhecem há anos, abordaram várias questões de interesse comum, incluindo o alívio da dívida externa argentina, uma prioridade do governo Fernandes. O presidente peronista de centro-esquerda, que assumiu o poder em dezembro, afirmou que falou muito da pobreza e da dívida externa. Fernandes disse que o Papa fará o que puder para ajudar o país. O presidente argentino recebeu uma nação em recessão desde meados de 2018, com uma das maiores taxas de inflação do mundo, de 53,8% em 2019, e pobreza de cerca de 40%. No Vaticano, o Papa Francisco reuniu-se com o primeiro-ministro israelita. O casal Netanyahu esteve cerca de 25 minutos em audiência com o sumo pontífice. Neste encontro falaram sobre a retoma das negociações entre israelitas e palestinianos, desejando que se possa chegar a uma solução justa e duradoura e que respeite as duas partes, nas palavras do Papa Francisco. Netanyahu deu ao Santo Padre um livro escrito pelo pai, o historiador e professor Ben-Zion Netanyahu, e publicado em 1995 com o título As Origens da Inquisição, a Espanha no século XV. O livro defende a ideia de que os católicos não ofenderam os judeus durante a Inquisição. O encontro decorreu num ambiente sério, um pouco melancólico, e não houve troca de elogios. Netanyahu ofereceu ainda ao Santo Padre um candelabro judeu de 7 braços. O Papa entregou ao primeiro-ministro uma imagem em bronze de São Paulo.